Fala pessoal, Daniel Soria aqui. Mais uma vez, estamos continuando o nosso módulo 2 do curso de Inteligência Artificial para os times administrativo, jurídico e de marketing. Nessa aula a gente vai falar especificamente sobre como criar conteúdos para diferentes objetivos. Vou fazer ali um pequeno paralelo com um dos conteúdos que a gente fez na última aula. E por que isso importa, né? A gente tem aqui uma outra pesquisa também da McKinsey que fala que quando a gente cria conteúdos com um objetivo claramente definido, antes da produção desse conteúdo, a gente tem uma taxa de leitura maior em 47% do que conteúdos que não têm um objetivo específico bem definido, né? Bom, e como que a gente vai atingir o que seriam esses objetivos bem definidos? A gente trouxe aqui três grandes objetivos para a criação do conteúdo e que vão ajudar você a criar um conteúdo que vai atingir maiores respostas, maiores leituras, como o estudo que a gente trouxe está mostrando. A primeira delas é a área de informação. Informar os leitores ou as pessoas que estão recebendo esse comunicado. A gente está falando de comunicados, atualizações, orientações internas, notificações de processos, muitas vezes assuntos que são burocráticos ou que são até obrigatórios de você informar a sua companhia, o seu cliente, o seu fornecedor, né? Então aqui a gente está falando de transmitir um fato ou uma mudança com clareza para as pessoas que estão recebendo esse comunicado. Então, o que você pode incluir no prompt ali quando você estiver escrevendo o seu prompt para criar um tipo de conteúdo informativo? Você pode colocar ali, seja factual, seja neutro, sem jargão, seja formal, e isso vai ajudar com que o tom daquela mensagem tenha um direcionamento para ser de caráter informativo. Segunda caixa aqui é na parte de persuasão. Então, você tem um objetivo de convencimento da pessoa que está do outro lado, né? Então, quando a gente está falando de propostas comerciais, cobranças de um fornecedor, notificações, e-mails de negociação, então você está querendo levar um tom que precisa gerar do outro lado uma colaboração, por exemplo, ou até uma contratação de um produto, né? Um call to action, como a gente chama. Então aqui a gente está falando de levar o leitor a uma decisão, uma ação, depois que ele recebe esse conteúdo, essa comunicação. Você pode incluir no seu prompt coisas como apresente os benefícios, antecipe objeções, termine com um call to action claro, né? Um CTA claro, convença o leitor desses pontos, e aí você vai gerar um texto que vai ter um pouco mais de conteúdo direcionado para convencimento da pessoa que está lendo do outro lado, tá certo? No último pilar aqui é a de engajamento. Então, a gente utiliza isso para criar posts, campanhas, newsletters, comunicações de marca e assim por diante. Então, veja, eu quero que a pessoa tome também alguma ação, como é a parte de persuasão, mas eu não estou necessariamente falando que eu quero que ela contrate um produto ou que ela me ajude naquele assunto ou que ela me apoie naquela tomada de decisão, mas que ela engaje e sinta parte de uma comunidade, talvez, e até se envolva ali com o que eu estou propondo naquela comunicação, né? Então, usa-se muito para criar conexão, gerar resposta e criar, de fato, esse senso de união dentro das pessoas que estão recebendo aquela comunicação. Você pode colocar no seu prompt coisas como tem um tom próximo, pergunte, faça uma pergunta no final para envolver aquele usuário, tem uma linguagem um pouco mais amigável, amistosa e assim por diante, para gerar um engajamento, né? Então, com esses três objetivos, você vai conseguir extrair um pouco mais dos conteúdos que você está criando, tá certo? É como se você fosse fazer um pitch de vendas, um discurso de vendas para um cliente,
num tom extremamente formal, num tom extremamente burocrático, talvez você não vai conseguir convencer aquela pessoa. Ao mesmo tempo que se você fizer um comunicado extremamente importante, às vezes até por conta de uma regulação nova, que a pessoa precisa prestar atenção e levar aquilo muito a sério, mas fizer aquilo com um tom um pouco mais amistoso, talvez a pessoa não leve aquela informação tão a sério. Então é importante você separar aqui o teu conteúdo de acordo com o que você quer obter como objetivo. Tá certo? Bom, e qual que é o template de prompt que a gente passa para isso? Muito simples, muito parecido com aquilo que a gente já apresentou em outros momentos, né? Sempre lembrando que prompts vagos vão gerar respostas genéricas e prompts específicos vão gerar um conteúdo mais útil para o teu dia a dia. Então aqui, objetivo, o que você quer que o texto gere? Justamente aqui os 3 pontos que a gente falou. Eu quero informar, eu quero persuadir, quero engajar a pessoa que está lendo esse comunicado, esse conteúdo. Público, quem que vai receber? É o colaborador, é um cliente importante, é um cliente executivo, ou é um cliente de varejo, é um gestor, é um fornecedor? Qual que é o canal que esse conteúdo vai ser usado? É no LinkedIn, ou é um e-mail, ou é um comunicado interno, via WhatsApp, ou vai ser um PDF formal. E qual que é o formato que ele deve sair? Se é um post, se é uma circular, se é um modelo de resumo e assim por diante. Tá? Então, basicamente, você pode pegar esse prompt estruturado e usar no teu dia a dia, em as comunicações que você tem por aí. A gente fez na outra aula um post sobre a votação da CIPA, sobre se candidatar para um cargo na CIPA, certo? A gente fez um conteúdo que era, de certa forma, bem mais formal do que um conteúdo normal, porque ele é, de fato, um conteúdo que precisa ser informativo, né? Passar essa informação para frente, que é uma informação que é até regulatória para as empresas, certo? E ele gerou esse prompt aqui para a gente também fez isso dentro do e-mail aqui, quando a gente foi ver o nosso e-mail de eleições da CIPA e pediu para ele remodelar este e-mail, certo? Bom, o que acontece? A gente vai fazer aqui um prompt um pouco diferente, simplesmente com o intuito de mudar um pouco desse resultado que a gente obteve aqui. Então, se a gente fizer um post informando os usuários sobre a votação da CIPA, a gente vai ter um resultado. Se a gente fizer esse post com um desejo de engajar as pessoas, a gente vai ter um outro resultado bem diferente do que a gente teve aqui. Então eu vou abrir um chat, vou abrir na Ava dessa vez, tá? E vou criar um post de comunicação interna sobre a eleição da CIPA. Objetivo: engajar os usuários a participar da votação da CIPA. Público, colaboradores, canais, vou mudar aqui, o canal vai ser no Teams. E o formato pode ser uma circular com o link. Tá certo? E aqui a gente já está dando um tom que vai ser um pouco mais de engajamento, no caso, do que simplesmente você trazer uma informação para aquele público. Então ele traz aqui, por exemplo, cuidar da nossa segurança e bem-estar é uma responsabilidade de todos, e agora chegou o momento de você escolher quem vai representar os colaboradores da CIPA, certo? A CIPA é fundamental, então ele vai trazer um texto muito mais direcionado para tentar engajar essas pessoas, porque o seu voto é importante. E quando você olha para o post que a gente fez anteriormente, no final do dia a gente só passou uma informação de engajamento a mais, e a IA já entendeu que o propósito aqui, que o objetivo aqui
é fazer com que as pessoas votem e participem de fato da votação da CIPA, que a gente sabe que muitas vezes os colaboradores internos acabam não participando dessa votação. Então ele traz com um tom muito mais amigável, amistoso, de tentar criar essa conexão de comunidade dentro da companhia, tá certo? Bom, sugiro que você pause o vídeo e experimente esses 3 tipos de objetivos com alguma coisa que você vivenciou essa semana para poder ver a diferença entre pedir para um conteúdo informativo, um conteúdo de persuasão e um conteúdo de engajamento, seja na Ava ou seja no Copilot, e experimente com alguma coisa que você viu na tua semana. Bom, pessoal, a gente viu como que é importante, às vezes, você definir muito bem esse objetivo do que você quer com o seu conteúdo, e isso pode gerar 2 tipos de respostas bem diferentes, 2 conteúdos bem diferentes, como resultado da inteligência artificial, seja ela a Ava ou o próprio Copilot que você está utilizando no teu dia a dia. E é isso, a gente se vê na próxima aula.